Olá, como é bom estar com você. Hoje nós teremos um programa muito forte, muito especial. Fique atento. Nós vamos falar sobre traições, manipulações, golpes entre um casal e onde envolve suas filhas. A coisa é muito séria. Então, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem contando qual a sua dificuldade, qual a sua angústia, qual o seu conflito. E podemos ajudar você a reconstruir as suas emoções. Anote: 21 967 57 3999. E fique atento, não esqueça. Procure na nossa playlist vários temas lá fantásticos. E não esqueça de dar o seu like e, principalmente, compartilhar, porque você poderá estar auxiliando a muitas pessoas que passam pelos mesmos conflitos. Então, fique atento e já já vamos conversar. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada do coração, que é a Cristiane Niero. Ela é psicoterapeuta junguiana e vem aqui como especialista no nosso programa. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Iraci. Olá aos nossos telespectadores. Hoje nós vamos contar uma história que é um tanto quanto complicada. O nome das meninas, Ana Maria e Ana Rita. Elas são irmãs e têm mais de 25 anos. Não deram a idade certa. E o problema delas é com os pais. Elas dizem que os pais são extremamente mentirosos. A mãe fica inventando coisas e tudo que ela fala é mentira, é manipulação, é para dar um jeito que as coisas fiquem do jeito que ela quer sempre. O pai, por outro lado, além de muito mentiroso, é extremamente traiçoeiro. Então, ele vive dando golpes, tentando fazer negócios ilícitos, tentando se dar bem, o que ele puder fazer para tirar o tapete do outro, para se dar bem na vida, para ganhar um dinheiro, não importa de onde venha. A mãe já traiu o pai. Uma das meninas viu e então a mãe tentou contar uma história diferente para que, quando chegasse no ouvido do pai, o pai não tivesse problemas com a mãe. E tentou comprar a filha de tudo quanto é jeito, com presentes, com um monte de coisas, para não contar para o pai. O pai já foi pego falando no telefone também com amantes, com situações, e são os dois muito traiçoeiros, golpistas, enganadores. E isso está reverberando muito na vida das meninas. Porque uma das irmãs já não quer mais sair de casa, porque quer evitar conhecer pessoas novas, homens, rapazes, mesmo porque o pai insiste em levar uma delas sempre para festas, entrar em festas de bicão, sem ser convidados, para tentar aproximar essa filha de homens ricos para ver se consegue encaixá-la em algum casamento por aí. Então, ela já está arredia. A outra irmã, que continua saindo de casa, diz que não sabe o que fazer, porque ela anda sempre angustiada. Todos os rapazes que ela conhece, ela tem medo de começar a se relacionar. Então, ela fica o tempo inteiro jogando com eles para saber se o que eles estão falando, contando, seja lá o que for, se é verdade ou se é mentira. Então, ela joga o tempo inteiro para ver se pega as pessoas numa mentira. E essa situação fica cada vez mais estressante,
porque o fato dela ficar jogando com os rapazes que ela conhece, a irmã disse: olha, você está começando a ficar que nem os nossos pais, que ficam fazendo manipulação, mentindo, enganando o tempo inteiro. E agora ela está em pânico. É complicado, né? E as duas disseram que são da cidade de São Paulo. É complicado, né? Tanto a Ana quanto a Rita. Complicado é logaritmo isso aí, meu Deus do céu. Coitadas, deixa eu beber até uma água. Porque imagina a situação dessas duas irmãs de conviver com pais assim. A primeira coisa que elas desconhecem é um estado de segurança em qualquer tipo de relação afetiva. Porque quando a criança ela é manipulada pelos pais, seja pela mãe, seja pelo pai, seja através do dinheiro, seja através da emoção, o que vai acontecer? Ela começa a perceber que ela só tem valor se ela fizer certa coisa, ou se ela agir de certa maneira, ou se ela tiver determinadas coisas que são importantes para os pais. Então essas crianças elas vão crescendo muito afastadas do self delas, do si mesmo delas, da essência real delas. E elas vão encenando um personagem ao longo de toda a vida. Elas podem ser adultos, mas elas, no fundo, são aquelas crianças, sabe, morrendo de medo, porque elas ou passam a vida se defendendo, ou elas passam a vida querendo ser validada, porque foi isso que elas aprenderam. Certo. Então, elas estão numa situação onde as duas precisam de terapia ontem. Porque elas não vão conseguir, por mais que elas se separem dos pais, por mais que elas saiam de casa, elas não vão conseguir ter um relacionamento estável se elas não conseguirem construir dentro delas uma outra noção de relacionamento, de estabelecer uma relação de confiança com o outro, de entender que dentro de uma relação, por mais que você confie em alguém, cegamente, essa pessoa vai te decepcionar. Isso não existe, essa ideia de que fulano é perfeito, fulano vai fazer tudo o que você quer, a não ser que você compre um boneco, entendeu? Nenhum cachorro faz isso. Entendeu? Então, para uma pessoa aonde ela precisa estar desconfiada o tempo inteiro, qualquer natural decepção que aconteça, porque existem, vamos colocar aqui, existem mentiras e mentiras. Sim. Existem mentiras que são mentiras que não são mentiras em verdade. Por exemplo, você vê uma pessoa feia, que você acha feia. Você não vai chegar para a pessoa pergunta, nossa, tá boa minha roupa? Você fala, querida, a roupa tá ótima, mas a face só reencarnação. Você não vai falar isso para a pessoa. Com certeza. Entendeu? Você não vai ser honesto desse ponto. Mas você também não pode mentir acerca de si mesmo, do que você precisa, do que você gosta, do que você quer, do que é importante para você. Então tem mentiras e mentiras. Eu digo que tudo na vida é ambivalente. Você tem que saber usar no momento certo. Então uma pessoa que vive uma vida instável, na desconfiança, que não pode confiar nem no seu pai e não pode confiar nem na sua mãe, ela vai tender a buscar nos relacionamentos dela essa confiança. Então ela vai idealizar ao máximo a pessoa. E ela não vai encontrar nunca ninguém. Porque nunca ninguém vai suprir o buraco que ficou deixado dentro dela. Ela vai ter que precisar fazer um mergulho interior, a rever crenças, a separar o pai e a mãe do papel que eles fazem, da pessoa que eles são. Certo. E essa é a maior dificuldade que as pessoas têm na vida. Então, quer ver como é que isso acontece? Ai, família vem em primeiro lugar. E aí, então, na sua família você tem um político corrupto. Mas você está ali do lado do seu pai, que é um político corrupto, porque você ama o seu pai. Então, isso é um problema.
Porque você não consegue separar o papel da pessoa. Se a pessoa é corrupta, se ela é mentirosa, se ela é golpista, se ela trai, se ela não tem habilidade de comprometimento, lealdade, de expressar relacionamentos estáveis, ela tem um histórico para trás da vida dela que independe dos filhos existirem ou não. Exato. E ele é um indivíduo. E se a gente for jogar aqui ainda a doutrina espírita, vai saber desde quando que esse pirata maldito aí não tá fazendo essas coisas, entendeu? Deve estar aí, ó, desde a época do Caribe, fazendo o quê? Sei lá, tráfico negreiro, né? Tô dando uma brincadeira aqui pra gente aliviar, porque o tema é um pouco pesado, mas isso é uma coisa do indivíduo. O indivíduo precisa entender o porquê que valores são esses que consomem ele por dentro, que faz ele vender a própria alma. E quando a gente fala vender a alma, a gente está falando de vender os seus valores morais, de vender os seus prazeres reais, porque as pessoas pensam que prazer, às vezes, é ter uma coisa, conquistar uma coisa. Exato. E aí, quando você tem ou conquista, aquilo ali dura 5 segundos, 5 minutos, 10 minutos de adrenalina, acabou. Pronto, acabou. Exatamente. Entendeu? Então, o que é prazer? Quais são os valores da vida? Né? Você quer dinheiro para quê? Você quer dinheiro para você se sentir parte de uma sociedade que é extremamente segregadora? Para que você quer as coisas? Então, a falta de valor, né? Esses pais não tiveram paz, esses pais não tiveram educação, esses pais não tiveram cultura, e ninguém dá aquilo que não tem. É verdade. Então, essas meninas adultas vão ser agora responsáveis por se darem aquilo que não vai vir dos pais dela, muito menos dos relacionamentos que elas vão ter. Porque uma parte que eu acho importante é de ambas reconhecerem que os pais não têm valor moral, nenhum, nada. E isso é algo que incomoda muito. Tanto que ele está buscando fazer o quê? Vender a filha dele, né? Botar ela em festas onde não são convidados. Imagina que vergonha você chegar num lugar onde você não é convidado, né? E procurar se enturmar para ver se... Então, imagina o tamanho dos conflitos em que elas vivem. Porque quando conhecerem alguém que se interessarem, enfim, de verdade, não tem coragem de trazer dentro de casa e apresentar aos pais. Não, e nem deve, né? Assim, eu vou dizer mais, isso só não entra no aspecto relacional, né, afetivo, mas, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Você aprende a ser o objeto de luxo do seu pai ou da sua mãe. Ou você aprende que você precisa se submeter à vontade da sua mãe, que é uma narcisista, ao seu pai, que é um outro narcisista, para você obter algum valor. O que vai acontecer? Ela vai arrumar um emprego, onde ela vai arrumar um chefe, e esse chefe vai fazer ela fazer hora extra, contratar uma empregada para casa dele, arrumar um carro de aluguel. Ele vai montar em cima dela. E ela, sem perceber, vai fazer esse papel para ver se ela ganha um papel na empresa. Aí ela vai se tornar o pau para qualquer obra. E o pau para qualquer obra, no final da obra, é jogado fora. Então, elas não aprenderam a reconhecer o valor da pessoa delas. Elas aprenderam a reconhecer o valor que é dado a elas quando elas correspondem àquilo que os pais acham que é interessante. E isso, Iraci, a gente está falando de uma situação que é bastante peculiar, né? Numa situação específica. Mas isso acontece em todas as famílias, com todo mundo. Quando todo mundo entra para terapia, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar é isso, porque tem gente que vive com os pais na cabeça. Então, tem pessoas que não se libertam de crenças que são antigas, que são ultrapassadas, que são, às vezes, generalizações, não conseguem não ser aquilo que elas aprenderam a ser em casa.
E elas vão repetir isso na vida, no trabalho, nas amizades, no relacionamento. Isso é o que a gente chama da persona. Então, não adianta, no caso das meninas, né, ela testar o outro, porque ela vai achar. Claro, ninguém chega num relacionamento para conhecer o outro e fala: oi, tudo bom? Meu nome é Cristiane Niero, eu tenho transtorno de ansiedade, eu sou bipolar, de vez em quando eu sou louca, Sou de vez em quando dou problema, mal-humorada, mal-humorada, exatamente, eu tenho vontade de estrangular meu vizinho. Prazer, mas eu sou uma pessoa legal. Isso não vai acontecer. Exatamente. Então ela vai se frustrar. E a outra, quanto mais ela se exclui da sociedade, menos ela resolve o problema dela. Porque ela continua sendo o objeto, só que nesse caso é o objeto escondido. Entendeu? Uhum. Então elas precisam fazer um processo terapêutico para que elas possam compreender qual é como é que é a persona que elas construíram baseado nesses pais narcisistas que elas têm. Entendeu? E uma outra coisa é separar desses pais, porque a única coisa que elas não receberam e não vão receber nem hoje, nem amanhã e nem no dia que esses pais estiverem no túmulo é amor. Elas não recebem amor. Os pais têm posse por elas. Porque não tem respeito nenhum por elas, não tem cuidados educacionais que deveriam ter ali ensinando a moral, a ética, né? O respeito, porque eles mesmos não vivenciam isso e expõem tudo isso também, essa imoralidade, essa falta de caráter, expõe fartamente para os filhos. Tem um filme que ganhou o Oscar, coreano, chamado Parasita. É exatamente isso a vida deles. Eles são parasitas de pessoas que conseguiram o seu sucesso, como eles não conseguiram. Eles tentam fazer com que as filhas consigam, não porque eles querem que as filhas sejam bem-sucedidas, mas porque eles querem gozar do que as filhas vão poder proporcionar para eles. Isso é uma relação mutualista danosa, parasitária. Então, separar desses pais é a melhor coisa que elas fazem. E começar a colocar barreiras ali, né? Não vou. Ah, mas então eu vou te expulsar de casa. Vai arrumar um trabalho, vai trabalhar vendendo roupa no shopping, vai fazer alguma coisa, porque a permanência, porque se elas permanecem ali, elas também podem estar tendo um ganho secundário. Porque provavelmente estão também usufruindo daquilo Que dos os pais golpes conseguem. que os pais conseguem Isso. e trazem para dentro de casa. Exatamente. Ou ainda estão, né? Ah, mas eu não tenho condição de sair de casa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você dá um jeito. Você dá um jeito. Você vai trabalhar, entendeu? Oportunidade, você tem amigos, você arruma um emprego e começa a pagar aluguel de um quartinho, não sei o quê. Enfim, caça. A gente dá um jeito. Você caça, a oportunidade não cai do céu e nem aparece assim na rua, você tem que ir atrás dela. Então você constrói sua oportunidade. Com 25 anos, você já tem condição de fazer isso. Então você vai fazer, entendeu? Porque isso não vai parar. Entendeu? E nem que eles vierem com não, mas a gente ama, né? Aí elas têm que perceber o ganho secundário, porque às vezes o ganho secundário não é só material do que o golpe dos pais trazem para ela materialmente, mas às vezes é a pequena gota minúscula de afeto que elas pensam que elas têm. E aí certeza. Elas conhecem, e aí o que vai acontecer? Quando eu estou acostumada a receber uma gota minúscula de amor, eu vou aceitar nos meus relacionamentos isso. Nos meus relacionamentos de amizade, nos meus relacionamentos afetivos, no meu relacionamento com o meu chefe. Então, a minha noção de autorrespeito desaparece. E a baixa autoestima cada vez vai ficar pior, porque elas nunca conseguem se enxergar no mesmo nível que outras pessoas
vivenciam com elas. Elas sempre, diante os amigos, vão se sentir sempre diminuídas, porque a sensação que elas devem ter é que os meus amigos sabem que os meus pais são assim, que os meus pais são imorais, não sei o quê, porque existem coisas que vão acontecendo e que não tem como omitir. Exatamente. Sabem e podem, às vezes, se manter nessa posição porque olham para os amigos que realmente têm e sabem que elas não têm mesmo tendo. Porque não é lícito. Exato. Então, isso dá uma sensação de pobreza, de escassez, que vai fazer com que, ao longo da vida delas, elas reproduzam essa sensação de escassez na vida delas. Porque o que os pais ensinaram para elas? Olha, para vocês irem para o mundo e serem alguém, vocês têm que ser turbulentos. Vocês têm que dar o pulo de vocês, entendeu? Tem que não ser bobo. E a verdade não é essa. É como se estivesse vivendo ainda num mundo pré-histórico, numa selva, que você vai conquistar as coisas através de derrubar o outro, de arrebentar, de destruir, para poder tirar do outro aquilo que não pertence a você. E são valores horizontais que esses pais, assim, o lado, o que eu posso falar até para amenizar não, né? Mas para que elas possam compreender, sabe boi de manada? Uhum. Os pais dela são literalmente bois de manadas audaciosos. Por quê? Porque se amanhã a sociedade disser que é legal ter uma banana na cabeça, esses serão os primeiros a botarem a banana na cabeça. Porque eles são pessoas que não pensam, não refletem, são frutos de uma sociedade que não pensam sobre valores venal, que estão ali e só estão ali e que não tem não tem um valor profundo, não pensam, literalmente são bois de manada. Exato. Então, se amanhã mudar a sociedade, não, agora quem é rico, quem tem meia verde, que esses caras agora vão achar rico porque é meia verde. É assim que funciona. Então, elas têm que perceber isso. Isso é um trabalho terapêutico que vai da análise da crença familiar, da análise da mãe, da análise do pai, elas analisando o pai, a vida do pai, a vida da mãe, mas sem desculpar. Porque o problema é esse. Não, mas eles tiveram uma vida muito difícil, por isso que eles são assim. Isso não é justificativa. Isso não, aí vem daquela crença de que você não pode, que você tem que honrar seus pais. Você tem que amar seus pais. Eu vou amar eles, mas não a conduta ou tudo que eles fazem. Pois é, obrigado pela minha vida, muito obrigado, né? Mas o tamanho da desgraça psicológica que eles criaram na cabeça dessas crianças. Entendeu? Isso não pode ser perdoado. Perdão, o perdão, ele pressupõe, né, com que você compreenda o erro do outro, mas isso não significa que você tenha que aceitar o outro. Falar, então tá, então vem aqui pra minha casa jantar, vamos ser amigo. Isso não funciona desse jeito. Isso não o perdão é você entender o que fizeram com você e você fazer uma outra coisa daquilo que fizeram com você. Exatamente. Mas não é desejar mal a eles que sigam a vida deles. Mas nem precisa desejar o mal. Com a responsabilidade dos atos deles. Mas nesse caso você não precisa nem desejar o mal, né? Porque para o bem acontecer, tanto mal tem que acontecer antes, que se você desejar o bem, você está desejando o mal. Entendeu? Porque até a ficha cair. Então, assim, é você não entender que isso aí é fruto da mediocridade, né? Do nível de consciência pequeno que tem os pais. E você caminhar para frente. Mas e se meus pais precisarem de mim no futuro? Eles vão ter o momento deles de pensarem o que eles fizeram dos filhos deles. Sim, porque provavelmente pela situação, o jeito que elas relatam, esses pais vivem um padrão de vida que não condiz com a condição real deles. Claro. Né? Para ir em festas, em lugares luxuosos, para conhecer pessoas ricas, milionárias, para ver se consegue empurrar as filhas para os braços dessas pessoas. Ou seja, eles estão vivendo de aparência e buscando frequentar lugar que não condiz com eles. Então, a gente vê que as próprias filhas
já vieram de uma construção onde nunca viveram uma realidade da situação deles. Você sabe que eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos que a história é a seguinte: a mãe é uma mentirosa compulsiva, casada até hoje com um marido que é usuário de cocaína e homossexual. Só que ela não quer separar desse marido. Então, o tempo inteiro, ela inventa um suicídio, inventa uma dor, inventa uma mentira. Tem 3 filhos. Um foi para as drogas como pai, a segunda fica cuidando dos filhos e a terceira filha, que na verdade, se eu não me engano, é a do meio, o que a mãe fez? A mãe um dia marcou um encontro dela com um prefeito, um deputado, sei lá, da cidade, muito mais velho do que ela com 18 anos, vendendo a filha para ele, dizendo que a filha ia no encontro e ia se casar com ele. Aí essa menina volta para casa, se sentindo usada, se sentindo extremamente prostituída pelos pais, muda-se para os Estados Unidos, começa a trabalhar lá como garota de programa, nos strip clubs que tem lá, entendeu? Começa a viver uma vida extremamente promíscua, acaba se casando com um cara que é viciado em cocaína e vive uma vida de luxo na qual ela não pode ter. Sabe aquela pessoa que ostenta? Ostenta um carro, ostenta isso, ostenta aquilo, mas não tem uma poupança segura? Isso eu estou contando para a gente ver como que quando os pais usam os filhos, se os filhos não fizerem uma terapia, não entenderem, eles reproduzem exatamente aquilo que os pais querem. Porque para a mãe dessa menina, essa menina vitoriosa, mesmo casado com um drogado, que tem problemas de federais, tá? Nos Estados Unidos, o cara já foi quase preso porque ele deveu... entrou naqueles problemas de impostos, tá? Mesmo sendo assim, acham que a menina tem uma vida maravilhosa. E ela, quando volta para a cidade dela, que é uma cidade muito, muito pequena, uma cidade que não tem nem semáforo na rua, ela volta que nem o outdoor daquelas pessoas que eu brinco, pobre emergente, né? Gucci, não sei o quê, nananá, mostrando tudo isso para uma cidadezinha onde se a pessoa tiver, acho que, sei lá, entendeu? Uma fita no cabelo azul, ela é milionária. Desse jeito. E os pais continuam, e os pais não trabalham, a irmã não trabalha, o irmão não trabalha, e ela continua mandando dinheiro para os irmãos, mas não tanto dinheiro que ela ganha e gasta lá para ostentar. Mas é a história do parasitismo. E ela não consegue sair desse espectro, principalmente do espectro da prostituta, da prostituição. Ela se veste assim, ela fala assim, ela anda assim, e ela acha que isso é um valor. Enquanto ela vive exatamente a vida que a mãe dela quis para ela. Só que ela não vê. Mas essa aí nunca fez terapia. Ela nunca parou e ela fala, meus pais são mafiosos, porque já fizeram várias falcatruas lá. Meus pais são mafiosos. E ela é o quê? Casada com um cara assim. Exatamente, com uma pessoa viciada e vivenciando uma vida de garota de programa e tantas outras coisas. Então, a gente vê como acontece uma deseducação dentro do próprio lar, onde o lar teria que ser o santuário, o sagrado coração, onde vivencia, onde você tem proteção, onde você se sente seguro, onde você se sente instruído para o enfrentamento da vida no mundo. E não ao contrário, ser jogado no mundo sem experiência nenhuma. Filho não é brinquedo. Filho Exatamente. Não é escravo. Filho não é para trabalhar para você. E filho também não é para realizar os sonhos que você não realizou.
Exatamente. Isso é uma coisa que a sociedade precisa entender. Porque a maioria dos pais acham que estão fazendo bem para os filhos. Porque provavelmente se você pegar esse pai, desse caso, e perguntar para ele, mas você acha que é certo você levar sua filha para essas festas de penetra e apresentar pessoas ricas para elas se tornarem ricas? Ele vai dizer, claro, eu quero o melhor para minha filha. Eu não quero que minha filha passe dificuldade. Ele ainda é capaz de falar uma coisa dessa. Não quero que ela enfrente necessidades, problemas. Pois é, então assim, você vê os valores estão completamente equivocados. Por isso essas meninas, se elas não quiserem ter a vida dessa menina que eu conheci, elas precisam ter a vida, elas precisam entrar na terapia para trabalhar moral, valores éticos, para separar, para elas pensarem, tudo bem, dinheiro é a coisa. Tem um filósofo, que eu me esqueci o nome porque eu sou péssima para nome, que ele fala o seguinte, o dinheiro é a coisa mais material, mais espiritual que existe no mundo. Por quê? Porque sem dinheiro você não existe. Você não come, você não tem uma casa, você não pode se realizar. Mas de tão espiritual ele acaba sendo a coisa mais material que tem. E é exatamente isso. Só que não adianta nada você ter dinheiro, você ter as coisas de luxo, você ter status na sociedade, se você não sabe quem você é. Porque você não vai saber como utilizar aquele dinheiro. Então, tudo que você fizer vai gerar um vazio. Perfeitamente. Vai gerar um nada. Ah, mas eu tenho um barco, mas eu tenho depressão. E tomo, sei lá, aqui, como é que é? Aqui você toma o quê? Um Rivotril, você toma entendeu? Um Prozac. Um antidepressivo, é assim que funciona. Enfim. Mas é a busca constante para o materialismo. E a situação ali que ele não importa de expor as suas filhas, né? Nem a mãe e nem o pai. Agora, as duas estão se fechando dentro de casa, você vê que uma já não quer sair de medo de conhecer pessoas. Provavelmente já esteja desenvolvendo ali uma depressão. Uma depressão, uma fobia social, uma dificuldade de se, né? Uma fobia social, uma dificuldade de se relacionar, uma extrema insegurança, uma falta de autoconfiança, uma perda da sua intuição, perda do contato com as suas emoções e seus reais sentidos, porque ela já cortou isso lá na infância para poder receber um pingo de validação dos pais. Então, quando ela vai para um relacionamento, ela vai pela persona dela. O que é a persona? É aquela criancinha que, para receber um agradinho dos pais, faz alguma coisa. Então, ela não consegue atrair pessoas que não tenham essa mesma energia que os pais. Exato. Porque ela não consegue fazer esse papel de ser quem ela é. Porque se ela for quem ela realmente é, e para isso ela tem que filosofar, pensar, ela tem que entrar dentro de uma outra ambiência, como ela não consegue fazer isso, a tendência dela é ela atrair essas pessoas que os pais querem que ela atraia, que são mentirosas, que são falcatruas, golpistas, para que ela seja ela. Para que ela possa mudar e ver o que ela não quer. Entendeu? Apesar dela achar que ela já sabe. Mas ela tem que detectar a persona dela. Na terapia, Iraci, o nosso principal trabalho é esse. Porque as pessoas, elas têm essa persona, ela não é a sua profissão, ela é o papel que você atua no mundo e que você atua lá desde pequenininho. Então, por exemplo, se quando você era pequenininho, você era aquela criança que todo mundo falava, ai meu Deus, como você é chato, ai meu Deus, fica quieto. Você vai para o mundo tentando agradar demais os outros. E aí você não sabe porque você não tem amigos sinceros, porque os outros... isso você não está sendo você. Então você está atraindo pessoas que precisam que você babe o ovo delas e não que você seja amigo delas. Então você não sabe por que na hora que você fala uma coisa de ser amigo, o outro fica ofendido. E você se sente sempre sozinho. Porque você não vai você vai na sua persona. Então elas estão sentindo, graças a Deus,
a dor da persona delas, a dor que elas estão sentindo de estarem dentro de um modelo que elas precisam sair. Tem um livro que eu indico para todas as minhas clientes que entram com essa questão, principalmente mulheres, que se chama O Efeito da Ausência do Pai na Vida das Filhas, da Susan Swatch. É um livro maravilhoso, é um livro tarja preta também, tá? Eu já tô avisando logo. É aquele livro que tu abre uma biografia não autorizada da tua vida e da vida de outras mulheres que sofrem isso, que vão relatar a vida de mulheres que tiveram pais ausentes emocionalmente, como esse, ausentes fisicamente, mentirosos, agressivos, e como que essas mulheres perceberam essa dor, como que elas identificaram essa persona e como que elas saíram desse processo, como que a terapia ajuda. Então, toda vez que eu estou trabalhando num set terapêutico com alguma cliente que eu percebo que tem esse traço, eu sempre indico esse livro porque são leituras que vão ajudando a vir do inconsciente aquelas memórias, aquelas sensações que estão adormecidas, porque a persona adormece o nosso eu real. Porque se ele aparecer, ele destrói essa persona. Então, a gente precisa de estímulos para que elas possam começar a mudar e para que elas possam aprender a se posicionar frente aos pais delas, a dizerem o que elas são, a dizerem o que elas pensam, a dizerem o que elas querem, a essa que, vou levar você, não vou na festa. E se eu for na festa, se eu me obrigar, na hora que o senhor me apresentar para alguém, eu vou dizer, meu pai está querendo me apresentar para você porque ele quer que eu case com você porque você é rico. Na frente do pai. Mas aí meu pai vai me bater, mas aí tem a lei da Maria da Penha aqui no Brasil, graças a Deus. Mas é verdade, porque não faz sentido a situação que elas estão sendo expostas. Ele está botando as filhas numa vitrine para ver quem tiver mais leva. É um grande cafetão. Ele está prostituindo as filhas dele e a mãe está sendo conivente com essa prostituição. E estão ainda utilizando o jargão de que querem o melhor para filhas e que o melhor para filhas é elas terem dinheiro e casarem com um homem rico para elas não passarem necessidades. Com certeza, né? E elas precisam urgente, com certeza, de uma terapia, de uma orientação espiritual, de botar os pés no chão e saber que a vida dos pais é dos pais, não é delas. E elas construírem a história delas, a vida delas e saber separar a história dos pais. É porque elas herdam a sombra dos pais. E qual é a sombra dos pais? A honestidade. Eles não sabem o que é isso. Só que elas também não sabem. Porque como está na sombra, ou a sombra ela divide. E a gente está falando de uma moeda. A moeda ela tem dois lados, né? Mas ela é única. Então, eu tenho que saber também a hora de ser malandro. Como assim malandro? Vou dar um exemplo, tá? Você está vendendo aqui esse copo. E aí você vira para mim e fala, esse copo aqui, Cristiane, custa R$200. Aí eu falo, R$200 só se eu tiver que vender meu rim para comprar esse copo. Aí eu vou negociar com você. Fala, não, esse copo vale 60. Aí você, não, 60 não, 75. Então, isso é a arte de manipular, negociar, entendeu? E não ser aquela pessoa honesta que a pessoa vai falar, custa 1.500, é 1.500. Então, elas estão em um polo e os pais no outro. Então, elas precisam achar o terceiro caminho. Numa situação de aceitação. Exatamente, de integrar potências. Por isso que a terapia é essencial nesse caso. Passa muito rápido, né, Cristiane? Já passou. Já passou, é isso mesmo. Em uma palavra, uma emoção para as meninas reconstruírem na vida delas. Autoconfiança, meninas. Autoconfiança. Vocês precisam separar o pai de vocês, a mãe de vocês, do papel que eles fazem na vida de vocês. Eles não são o seu pai e sua mãe. Eles são indivíduos cheios de problemas. E vocês vão responder a pergunta que o mundo está dando para vocês, colocando esses pais da sua vida, o que é honestidade para vocês? Quais são os valores que vocês acham importantes na sua vida? O que é ética? O que é moral? O que vocês estão buscando? Essa é uma oportunidade para vocês construírem bases sólidas
para o futuro moral e ter autoconfiança de saber em um relacionamento, seja com amigos, seja com um profissional, seja com um futuro afeto, saber exatamente aonde estão os limites e os valores que vocês estão criando para vocês. É isso aí. Cristiane, obrigada pela sua presença. Ótimo ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Iraci. Obrigada aos telespectadores. Obrigada. Queridas Ana e Rita, vamos ver, depois de todo esse bate-papo que nós tivemos com a Cristiane, que foi super esclarecedor, que traz muitas oportunidades, portas para se abrir e esclarecer a situação de hoje. Vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. A dor silenciosa se oculta nos lares entre o condicionamento e a perversidade, sendo muito mais comum e frequente do que se pode imaginar. A tortura psicológica ocorre em todas as classes sociais e, na maioria das vezes, ninguém as vê. Ocorre entre o verniz das aparências e a angústia da solidão que cala nos refolhos da alma. Geralmente, não deixa marcas aparentes, porém, encontram-se alojadas no âmago do ser e elas calam marcas profundas, mas nem sempre é reconhecida pela própria vítima da agressão. Como não são agressões físicas, torna-se difícil avaliar os mecanismos utilizados constantemente pelo agressor. Durante quanto tempo permanece a tortura silenciosa e a dimensão que a atinge. Doutora Anísia realmente é profunda, orientadora e nos traz a reflexão de que nós podemos mudar as situações da nossa vida quando nós passamos a reconhecer o que estamos vivenciando. E aí sim, buscamos ajuda na terapia para nortear o caminho que nós podemos seguir para poder compreender, acolher a nossa dor, acolher a criança ferida, para que possamos, assim, caminhar sem dor, caminhar com lucidez e deixar de olhar para trás um passado de agressão, um passado doloroso que nos marcou profundamente. E após isso, sim, a gente se liberta dessa dor e segue a vida, escrevendo uma nova história, um novo rumo, onde a gente se sente em paz conosco mesmo e em paz com o passado que já ocorreu, mas já não nos pertence mais como um passado dilacerador, e sim um passado que nos trouxe experiência e ensinamento. Então, é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, às 19 horas, estaremos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas maravilhosos e com certeza você compartilhando vai dar oportunidade a outras pessoas de poder reconstruir também as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, luz e, lógico, de muito progresso, muito crescimento, deixamos aqui o nosso beijinho carinhoso. Muita paz.